Imagine uma madrugada fria, sem o canto de um único pássaro, onde até o vento parece seguir ordens. 4h43 da manhã, em um quartel da SS, em plena Alemanha nazista. A claridade ainda não ousou tocar o chão de pedra. No dormitório coletivo, os corpos ainda imóveis repousam como estátuas, envoltos em silêncio. E então, 3 batidas secas. Não mais, não menos. É o chamado. O jovem soldado acorda antes que a consciência possa lhe oferecer dúvidas. O treino condicionou o corpo a obedecer primeiro, pensar depois. Ele se senta, calçando suas botas com a precisão que lhe foi exigida desde o primeiro dia de recrutamento. O uniforme está dobrado milimetricamente. Cada insígnia costurada à mão, cada vinco no tecido, sinaliza submissão. Na SS, o descuido é lido como fraqueza. E fraqueza é algo que não se tolera. O banheiro coletivo exala desinfetante e ferro. O barulho da água gelada nas bacias metálicas não convida ao despertar, exige. Os rostos lavados às pressas não mostram juventude, apenas dureza forçada. Alguns rostos nem completaram 20 anos, mas os olhos já não brilham. Há orgulho, há medo, há o vazio de quem já entendeu que pensar pode custar caro. Ao descer para o refeitório, a ordem é clara: silêncio. O pão é duro, a bebida é escura, mas não é café. É substituto, diluído, amargo, mastiga-se rápido, sem prazer. Fala-se pouco, ou nada. Os oficiais superiores já estão sentados. Ninguém levanta os olhos. Cada gesto segue um ritual aprendido sob exaustão. Postura ereta, mãos sobre os joelhos. Mastigar 3 vezes antes de engolir. Um soldado falta. Era visto ontem. Hoje, seu leito está vazio. O lençol ainda esticado. Ninguém pergunta. Ninguém menciona. O desaparecimento é apenas mais um lembrete silencioso de que, aqui, o erro é punido com o sumiço. E o silêncio é autopreservação. A seguir, o pátio. Treinamento físico, marchas, ordens repetidas, a exaustão. Schritt, o comando para marchar. Halt, o comando para parar. E assim seguem, como engrenagens, como sombras vestidas de preto. O frio aperta, mas ninguém treme. Treme-se por dentro, nunca por fora. Enquanto isso, na sede da Gestapo, os corredores são mais silenciosos ainda. Não se ouve botas, apenas canetas arranhando papéis. A violência aqui é burocrática. Um documento assinado, uma denúncia anônima, uma escuta interceptada. Tudo pode ser mais fatal que uma bala. Na SA, o clima é outro. Gritam, marcham, treinam em grupos barulhentos, buscam mostrar força por ruído. São lembrança de um passado glorioso e decadente. São temidos, mas vistos com desdém pelos homens da SS, que preferem a precisão silenciosa à brutalidade espalhafatosa. Nos bastidores todos têm medo uns dos outros. Ninguém confia. O sistema é feito para vigiar, testar, filtrar. O soldado jovem caminha pelo corredor. Sabe que hoje terá inspeção surpresa. Que sua disciplina será avaliada. Que até sua forma de respirar pode ser observada. Ele se pergunta, mas apenas em pensamento: será que deixei escapar algo ontem? E o dia apenas começou. O frio não dá trégua. Mesmo sob o sol tímido da manhã alemã, os muros do quartel parecem absorver o gelo do ar e devolvê-lo em silêncios gelados. O pátio interno ecoa o som das botas batendo em uníssono. Cada passo cronometrado. Cada giro sincronizado. Não há espaço para erros. Eles não apenas desagradam, mas denunciam. À frente da formação, um oficial da SS observa com os olhos semicerrados. Não grita, apenas anota. A ausência de gritos é mais temida que sua presença. Gritar é emocional. Silêncio é cálculo.
O jovem soldado sente o suor frio escorrer por dentro da camisa engomada. O corpo se move mecanicamente. Mas a mente está em alerta constante. Ele não sabe o que será avaliado naquele dia. E esse é o ponto. O medo não está na dor física, mas na incerteza do critério. Após o treinamento físico, seguem para o salão de doutrinação. As paredes são escuras e o ar cheira a papel mofado e pólvora. Um projetor antigo chia antes de iniciar. A imagem tremeluzente mostra cartazes de propaganda, mapas de território, discursos de Führer gravados. A voz de Hitler, rápida, gutural, exaltada, preenche o ambiente. Ninguém desvia o olhar da tela, mas poucos realmente ouvem. Aprenderam a decorar as palavras sem absorver o sentido. A doutrinação não é apenas ideológica. É uma desconstrução do indivíduo. Uma reconstrução do soldado ideal. Frio, obediente, funcional. A missão é clara: apagar o pensamento independente e substituí-lo por reflexo condicionado. Mais tarde, o jovem é convocado para a tarefa de vigilância. Um prisioneiro político foi trazido de Munique na noite anterior. Está em isolamento. O relatório diz que ele é perigoso por ideias. O soldado não vê um inimigo, vê um homem magro, mal alimentado, olhos fundos, mãos trêmulas. Ainda assim mantém a postura. Ele apenas observa. Não fala, nem com o prisioneiro, nem com os colegas. Falar pode ser interpretado. Interpretar pode ser traição. Ao sair da cela, cruza com um membro da Gestapo. A troca de olhares dura menos de 2 segundos, mas é suficiente para entender. Aqui, tudo é observado, até o que se finge não ver. À noite, antes do recolhimento, o soldado recebe ordens diretas. Amanhã ele será deslocado para acompanhamento de comboio. A missão é classificada. Isso significa apenas uma coisa: ele não deve perguntar, apenas obedecer. É a primeira vez que será integrado a uma operação externa. Não há detalhes, mas todos sabem o que significa deportações. Ele não dorme bem. A rigidez do colchão não é o problema, é o pensamento. As histórias sussurradas, os rumores, as ausências. Tudo retorna em forma de insônia. As luzes se apagam às 21 reais. O quartel mergulha em escuridão total. Mas na mente do jovem, algo pulsa. Um incômodo silencioso. Uma dúvida tênue que ele não ousa nomear. E o dia seguinte aguarda, implacável. O dia começa antes da luz. O soldado acorda com a garganta seca, olhos pesados, mente inquieta. Ainda é noite quando ele coloca o uniforme escuro, cada peça encaixada com precisão ritualística. Nada deve destoar, nem um botão fora do lugar, nem um cinto frouxo. Às 4 horas, ele está no pátio, onde 4 caminhões estão alinhados, motores desligados, mas presença ameaçadora. Os faróis parecem olhos adormecidos, prestes a abrir. O comandante da operação fala pouco, como sempre. Apenas orienta. Silêncio absoluto, sem perguntas. Sigam ordens. O jovem soldado sobe na traseira de um dos caminhões, junto a outros 2 homens, e espera. Aos poucos, prisioneiros são trazidos, um a um. Mulheres, homens, alguns idosos. Uma menina com um coelho de pano nas mãos. Eles entram sem resistência. Já sabem que a resistência não muda o destino, apenas acelera o castigo. Durante o trajeto, ninguém fala. A estrada corta florestas, vilarejos adormecidos, passagens onde a névoa esconde o horizonte.
O soldado olha pela abertura lateral e se pergunta: para onde exatamente vamos? Mas ele não pergunta, porque sabe que perguntar é o primeiro passo para ser observado e o segundo para ser eliminado. Horas depois, chegam a um complexo murado, isolado, distante da civilização. As placas não informam o nome. Não há nome. Apenas o cheiro de carvão, de ferro oxidado, de medo. Os prisioneiros são desembarcados, contados, separados, encaminhados. O soldado observa. Seu papel é apenas acompanhar. Ele finge não ver os olhares. Os olhos que pedem explicações, que suplicam por humanidade. Mas ele vê, na fileira, uma mulher idosa escorrega e cai. O guarda à frente grita, ergue o bastão, e antes que ele complete o golpe, o soldado segura o braço do colega, num reflexo involuntário. O silêncio se torna absoluto. O outro guarda o encara por longos segundos. Depois, abaixa o bastão e continua o trajeto como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, no alojamento improvisado, o soldado limpa seu fuzil. As mãos tremem levemente. Ele pensa: foi um erro? Ou foi instinto? A dúvida ecoa, mais forte que qualquer ordem. E o tempo segue indiferente. O retorno ao quartel acontece no início da noite, por volta das 19 horas da noite. O soldado desce do caminhão com as pernas dormentes, mas o que pesa mesmo não é o corpo, é a memória e a ausência de palavras para aquilo que viu. Ele caminha até o dormitório, mas antes de cruzar a porta, é chamado por um oficial de patente superior. O tom é seco, mas sem agressividade. Você será avaliado. É tudo o que ele diz. A avaliação não será física, não será escrita, não será declarada. Será uma série de testes invisíveis, gestos, silêncios, omissões. Tudo será analisado. Tudo já está sendo. Às 9 horas da noite, os soldados se reúnem no salão de instruções. A lareira crepita, mas não aquece. Há algo novo naquela noite. Um capitão recém-transferido está presente e discursa, com eloquência estranhamente gentil. Fala sobre pureza, destino e sacrifício. As palavras fluem como mel envenenado. O jovem soldado escuta, mas por dentro, algo resiste. Ele lembra do olhar da menina com o coelho de pano e, por um momento, sente-se desconectado da sala, como se estivesse assistindo de fora. Após o discurso, são distribuídos livros. Manual de princípios, um volume pequeno, de capa cinza, com suásticas discretas gravadas. O conteúdo? Ele já conhece, mas algo o incomoda mais do que o conteúdo em si. É a forma como todos aceitam, como se aquilo fosse inevitável, como se pensar diferente fosse inconcebível. Mais tarde, deitado, ele encara o teto escuro. O som dos outros soldados respirando cria um ritmo estranho, quase ritualístico. Ele se pergunta se está quebrado ou se é o mundo que enlouqueceu. No silêncio da madrugada, uma decisão começa a se formar. Ela ainda é sutil, quase imperceptível, mas está ali, como uma faísca à espera de oxigênio. Alvorecer chega cedo, às 5 horas da manhã, mas o corpo do soldado já estava desperto antes disso. O sono foi uma guerra sem trégua. Ele se levanta, desta vez,
sem a mesma precisão de antes. Veste o uniforme, mas o gesto é mais mecânico, menos reverente. No pátio, um novo comunicado. Um grupo de civis será transferido naquela manhã. O comboio sai às 6h30. Mais uma operação silenciosa. Mais uma carga de rostos anônimos. Mas hoje, algo mudou. O soldado desvia o olhar ao ver uma criança puxada com brutalidade por um guarda e, pela primeira vez, pensa em sua própria irmã. Mesmo gesto, mesma idade, mesmo olhar. O caminhão arranca, mas dentro dele, o silêncio foi substituído por um turbilhão, memórias, dúvidas e uma raiva que não sabe nomear. Ao chegarem ao destino, o comandante aponta para um grupo de homens. A partir de agora você os escoltará. O soldado assente, mas seus olhos demoram a acompanhar. Durante o procedimento, um dos civis deixa cair um pequeno livro do bolso, sem pensar. O soldado o recolhe. É um diário, com anotações simples. Hoje estamos em paz. Minha filha riu com uma piada boba. A beleza, mesmo aqui, essas frases, lidas às pressas, queimam mais que o sol de meio-dia. Ao final da tarde, às 17h, de volta ao alojamento, ele se senta no canto do beliche e escreve no verso de seu próprio manual cinza: se obedecer é esquecer quem sou, então hoje eu começo a lembrar. Lá fora, a noite desce, mas dentro dele, uma faísca permanece acesa. Ele não sabe como, nem quando, mas algo dentro dele não voltará a dormir. Na manhã seguinte, o céu estava cinza como concreto. O soldado acordou antes do toque de reunir. Não porque quisesse, mas porque o sono já não o queria mais. Ao descer os degraus do alojamento, sentiu algo estranho. O passo já não tinha o mesmo peso de obediência. Era quase vontade. Durante a marcha, ele reparava em detalhes que antes ignorava. As botas sujas dos companheiros, os olhos baixos, o silêncio que já não era respeito, mas resignação. Na base de triagem, um novo grupo de prisioneiros aguardava, rostos inchados, olhares vazios. Entre eles, uma senhora que, mesmo fragilizada, caminhava com a cabeça erguida. Isso o atingiu de forma silenciosa, mas devastadora. Mais tarde, no refeitório, um dos colegas cochicha. Ouvi dizer que tem gente sumindo depois de questionar ordens, e o silêncio à mesa passa a carregar outra densidade. Ao final do expediente, o soldado recebe uma carta. É do irmão mais velho, que ele acreditava estar na frente oriental. Mas o texto diz outra coisa. Ele fora aprisionado, desertor. A mente do jovem gira. Ele se lembra da infância, do riso cúmplice, e sente pela primeira vez em muito tempo algo parecido com fogo no peito. Naquela noite, ele não dorme. Pela primeira vez, ele planeja. Não uma fuga, mas um tipo de retorno. Um reencontro com aquilo que enterraram dentro dele desde o primeiro dia de farda. E ele entende: a estrada de volta não existe mais. Só existe a que vai para a frente. Mesmo que ela leve direto ao abismo, um cinza opaco, um silêncio suspenso no tempo. Como se até as nuvens evitassem fazer barulho sobre aquela estrada de terra, que levava ao vilarejo marcado no mapa como zona de controle tático. Para os soldados, era mais um ponto qualquer, mas para os moradores, era o último pedaço de mundo onde ainda se sentiam donos do próprio destino. O comboio avançava lentamente, as rodas dos caminhões afundando na lama úmida da noite anterior. A tensão era visível nos rostos dos soldados mais jovens, muitos deles ainda com traços de adolescência. Entre eles estava o mesmo rapaz de olhar inquieto, que havia começado a questionar o próprio papel naquela engrenagem cruel. Seus olhos varriam a paisagem em silêncio, buscando mais do que alvos. Buscavam sentido. Receberam ordens claras: chegar ao vilarejo, revistar casa por casa, coletar nomes, apreender quaisquer materiais considerados
subversivos e prender os homens entre 16 e 45 anos para verificação de lealdade ao Reich. Palavras bonitas para encobrir o terror que viria. Logo ao chegarem, foram recebidos por um silêncio que incomodava. Não havia cães latindo, nem crianças brincando. Só o som das botas contra a madeira dos paralelepípedos. Uma senhora, ao ver os soldados, fechou a porta com força e apagou a lamparina. Não era medo apenas. Era sobrevivência instintiva. O jovem soldado entrou numa das casas designadas. Lá dentro, um casal idoso, um neto de talvez 5 anos, e uma jovem mulher, segurando uma cesta de pão ainda quente. O aroma preenchia o ar, e por um instante, a cena parecia um retrato de paz. Mas bastou um gesto, uma hesitação do ancião ao entregar os documentos para que tudo desabasse. O sargento estourou a porta dos fundos, encontrou um rádio escondido, daqueles usados para ouvir transmissões estrangeiras, gritou ordens. A avó implorou em voz baixa, o menino se agarrou às pernas da mãe, e então, o soldado, um som abafado vindo do porão. Desceu com a arma em mãos, o coração acelerado. Lá, em meio ao cheiro de terra úmida, encontrou 3 jovens escondidos, pálidos de medo, 2 irmãos e um primo. Tentavam fugir da convocação forçada para o fronte oriental. Estavam lá havia 3 dias, sobrevivendo com migalhas. Um deles mal conseguia se manter em pé. O rapaz do uniforme hesitou. Podia gritar, chamar reforço, fazer o que foi treinado para fazer. Mas permaneceu calado. Subiu, olhou para o sargento e disse apenas: "Nada aqui." Foi a primeira mentira que disse em voz alta, desde que entrara para o exército. O sargento resmungou. Passou para a casa seguinte. A família ficou em silêncio. Os olhos marejados diziam mais que 1000 agradecimentos. No fim da tarde, a tropa reuniu os capturados na praça central. Homens com mãos levantadas, filhos separados de pais e rostos cobertos de poeira e medo. O comandante leu uma lista de acusações, enquanto o sino da igreja tocava às 5 horas da tarde, abafando parte das palavras. Era uma ironia cruel. O som sagrado ocultando a sentença dos inocentes. O soldado, agora com a farda ainda mais pesada sobre os ombros, se afastou discretamente. Foi até o celeiro abandonado do vilarejo, onde escreveu mais uma entrada em seu diário, com os dedos sujos de fuligem. Hoje, menti para salvar vidas. Se isso me torna um traidor, que assim seja. Prefiro isso do que ser cúmplice do esquecimento. Ao longe, via-se o rastro de fumaça dos caminhões partindo e o eco das vozes levadas pelo vento. Mas ali, naquele instante, a resistência havia começado, silenciosa e decidida.